Eu sou Verônica de Sá, bibliotecária, e junto com as bibliotecárias Eliana Rosa e Vanessa Mendonça, nós vamos falar sobre a ABNT 6023, sobre referências. Esse é um vídeo introdutório, onde apresentaremos as regras gerais para a elaboração das referências. Esse material não substitui a consulta da norma 6023. É de extrema importância a consulta dessa norma, porque ela traz muitos exemplos e muitos detalhamentos que podem ser úteis para a elaboração das suas referências. Nós vamos apresentar modelos de algumas referências em outros vídeos separadamente. Ou seja, esse vídeo introdutório é complementado por estes outros vídeos. Durante a escrita do seu trabalho, se você optar por utilizar um gerenciador de referência, por exemplo, o EndNote, o Mendeley, o Zotero, é importante lembrar que essas ferramentas podem não acompanhar a atualização da norma. Por isso, você deve sempre conferir se essas referências estão corretas. E para fazer isso, nós reforçamos mais uma vez a importância de consultar a norma 6023. Então, essa norma ela estabelece os elementos a serem incluídos na referência. E aqui é importante lembrar uma questão. A norma 6023 ela foi atualizada em 2018 e ela teve 2 erratas. Então, na hora que vocês forem consultar essa norma, é importante ver se vocês estão consultando a norma com a versão corrigida, que inclui essas 2 erratas. Vai aparecer a seguinte informação: segunda edição, de 14/11/2018, versão corrigida 2. Essa é a norma que vocês devem consultar, que já inclui as 2 erratas. E essas são as referências normativas que compõem a 6023. Referência. O que a constitui? A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, precisa de elementos complementares. Devem ser apresentados em sequência padronizada. Os dados dos elementos são retirados do próprio documento e devem ser indicados conforme consta neste documento. Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências do mesmo tipo de documento. Por exemplo, a informação de ISBN dos livros. Se é indicado para um livro, se indica em todos os livros. O que fazer em caso de inexistência de dados em um documento? Utiliza-se outras fontes de informação e os dados devem ser indicados entre colchetes. Elementos. Lembre-se, os elementos que compõem a citação devem corresponder à referência. Então, a folha de rosto é um elemento importante para a gente referenciar. E no verso da folha de rosto também vão constar outras informações que vão ser necessárias para a referência. Então, aqui a gente tem um exemplo de citação no texto, onde a gente tem o nome do autor, o ano e a página, onde essa citação foi retirada. Na referência, nós teremos o nome completo do autor, o título do livro, o local, a editora e o ano. Então, sempre lembrar que a citação vai corresponder sempre à referência. Da forma como a gente cita, é a forma como a gente vai referenciar, ou vice-versa. As referências podem aparecer como nota de rodapé, no fim do texto, partes ou seções, em listas de referências, antecedendo resumos, resenhas, recensions e erratas. Espaçamento é simples na referência, separadas entre si por uma linha em branco, de espaçamento também simples. Alinhamento à margem à esquerda. Em notas de rodapé, o tamanho da fonte tem que ser menor que 12, como a gente já falou, pode ser 10 ou 11. Sem espaço entre as referências. Alinhamento deve destacar o expoente, então o númerozinho fica subscrito. Caso exista mais de uma obra do mesmo autor, deve-se repetir a indicação de autoria. Então, aqui o exemplo da lista de referência, que normalmente vem ao final do texto, as notas de rodapé e acima do resumo. Ordem de entrada. Existem 2 formas de você apresentar as referências, por sistema alfabético ou por sistema numérico. As referências devem ser reunidas no final do trabalho, do artigo ou do capítulo em ordem alfabética. Se houver numerais, considerar a ordem crescente. As referências no sistema numérico devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial que aparece no texto pela primeira vez e colocadas em lista nessa mesma ordem. Então, no caso da referência em ordem alfabética, a gente vai ordenar ela na lista de referência
em ordem alfabética, respeitando toda a ordem alfabética. E no sistema numérico, a gente vai respeitar a apresentação da primeira referência, da segunda referência, é assim que se apresenta. Então, agora vamos falar sobre como referenciar, sobre a indicação de responsabilidade. Quando a gente vai colocar a autoria, né? No caso do autor, a gente deve apresentar desta forma: o sobrenome em maiúsculas, vírgula, o nome. Sendo que o nome, ele pode ser abreviado, tá? Lembrando que deve haver uma padronização. Então, se eu faço a abreviação do nome do autor, né, no caso, o prenome e até outro sobrenome, como está aqui no exemplo, eu devo seguir assim para todas as outras referências. E se eu coloco o nome do autor sem estar abreviado, também devo seguir assim para todas as referências. Aqui a gente chama atenção para outras entradas de nome, tá? Então, vocês têm que ficar atentos com relação a como colocar, né, o sobrenome do autor. Então, no caso, quando tem algum tipo de grau de parentesco, como filho, júnior, sobrinho, tá? Vocês devem colocar o sobrenome mais o grau de parentesco. Então, como no exemplo aqui, Grissart Filho, né, vírgula, Valdir. Se forem nomes compostos, né, Espírito Santo, a gente deve entrar desta forma. Muitos autores já fazem uso de um hífen, né, entre os sobrenomes, para poder trazer o sobrenome da forma que gostaria, né, que seria, no caso, dessa forma composta, como nesse exemplo aqui. Então, vocês estão observando que tem um hífen, tá? Aí, no caso aqui, também entra desta forma: Santi, Arnaud, vírgula, Ives. Sobrenome hispânico, né? Então, Garcia Marques, por exemplo, entra desta forma, tá? Vírgula Gabriel. E sobrenome com prefixo, tá? De Ambrósio, La Torre. Lembrando que, por exemplo, aqui, né, no Brasil, se tivesse um de Souza, não entra desta forma, tá? Então, vai colocar Souza e o D vai aparecer depois. Então, vou colocar esse exemplo que está aqui para ficar um pouco mais fácil na fala, mas vamos supor que fosse o Biratã D, né, a preposição D é Ambrósio. Então, ele ficaria Ambrósio, o Biratã D. Bom, então, até 3 autores. Os autores devem ser separados com ponto e vírgula, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente está trazendo os 3 autores, né? E aí tem da forma onde a gente coloca o nome completo, né? E abaixo, abreviado. Tá? Então, a gente separa esses autores por ponto e vírgula. Quando houver mais de 4 autores, a ABNT permite que seja utilizada a expressão et al., né? Lembrando que ela deve ser colocada em itálico. Então, nesse exemplo aqui, a gente entraria pelo primeiro autor, no caso, o sobrenome. Nesse exemplo, o nome, né, do autor está abreviado, então coloca et al. Logo depois. Bom, com relação ao organizador, compilador, editor e coordenador, né, a forma de entrada deles é pelo sobrenome e o nome do responsável. Lembrando que aqui tem um adicional, onde a gente coloca entre parênteses a abreviação em letras minúsculas e no singular do tipo de participação. Então, aqui lembrando que deve ser no singular, tá? E a gente traz esses exemplos aqui, né? O primeiro exemplo de organizador está no singular, né? Tem só um organizador. O segundo exemplo também, que no caso seria um compilador, só tem um. Porém, a gente tem os outros 2 exemplos aqui, em que a gente tem mais de um editor e mais de um coordenador. E ainda assim, né, a abreviação ela entra no singular. Há um quadro, tá, com essas abreviaturas, e ele fica no anexo B da norma da BNT 6023. Então, qualquer dúvida na forma de fazer essa abreviação, a gente orienta que vocês consultem esse anexo. E abaixo aqui tem uma referência completa, onde a gente destaca, né, que no caso aqui são organizadores, né, porém, novamente, em letras minúsculas, entre parênteses, né, o ponto, para determinar, né, essa abreviação, e depois do parênteses tem um outro ponto para indicar, no caso, o título. Sobre tradutor, revisor, orientador e ilustrador. Eles podem ser acrescentados após o título, conforme aparece no documento. Lembrando que eles não fazem parte dos elementos obrigatórios da referência, eles são elementos complementares. Então, caso vocês tenham interesse em fazer a adição, né, de um tradutor, de um revisor, orientador ou ilustrador, vocês devem fazer dessa forma. Logo após o título, a gente coloca, então, no caso aqui, nesses exemplos, ilustrações de Paulo Lira,
Lembrando que também a entrada do ilustrador, orientador, revisor, enfim, ele vem direto, tá? Ele não vem invertido como a gente faz para a autoria. Aí também vem tudo em minúscula, né? Só a primeira letra em maiúscula do nome e do sobrenome. Então, só chamando a atenção que há essa diferença, tá? E aqui no outro exemplo, o orientador ele vem também logo após o título, né? E no caso aqui 2 pontos e o nome da orientadora, e a tradução, né? Também vem da mesma forma. E aqui é bom porque tem um exemplo mostrando a vocês, no caso, o uso do et al. Né? Então, muito provavelmente houve a tradução com mais de 4 tradutores, e aí é possível também fazer o uso de et al. Em itálico, né? Lembrando, nessa indicação também da tradução, ok? Não só da tradução, né? Ilustração, enfim, tá? Mas para vocês saberem que é possível fazer o uso do et al. Também. Sobre obras adaptadas. Então, aqui, o responsável pela adaptação entra como autor. Tá? Então, nesse caso, o Mouro, Marco, ele é o autor da adaptação desse título A Noite das Camas Trocadas. Tá? E aí é necessário colocar essa informação entre colchetes, né, adaptado da obra de, e aí entra aqui, no caso, o autor do original, mas ele entra direto, tá? Então, vai vir Giovanni Boccaccio. Tá? Então, é importante prestar atenção desses detalhes. Com relação a entrevistas, então, quem é o autor, né? Quem é considerado o autor? É o entrevistado. Então, nesse exemplo aqui, a gente chama atenção que o Hamel, Gary, ele é o entrevistado. Tá? E aí, mais à frente, depois do título, a gente entra com a informação do entrevistador. E também é necessário colocar entre colchetes, entrevista cedida a, e aí, no caso, o entrevistador também entra de forma direta. Sobre entidade, né? Então, entidade a gente está falando de pessoa jurídica, que pode ser instituição, organização, empresa, comitê, comissão, tá? O nome de entrada é sempre por letras maiúsculas. E as entidades, elas têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviada. Tá? Então, isso foi uma atualização, né, da norma. Anteriormente era indicado que colocasse sempre por extenso, então hoje a norma da BNT permite que se coloque da forma como a entidade é conhecida, tá? Pode ser por extenso ou abreviado. Então, elas devem ser padronizadas, os nomes, para o mesmo autor, quando aparecerem de formas diferentes em documentos distintos. Então, se eu coloco Petrobras, né, para referenciar um documento, eu devo seguir Petrobras também para referenciar todos os outros documentos da mesma empresa, da mesma instituição, tá? Eu não posso, em uma, colocar abreviado e depois fazer uma indicação de outro documento, né, da mesma instituição, de forma por extenso, tá? Então, deve haver um padrão nesse sentido. O que a gente precisa chamar a atenção aqui? Podem haver homônimos. Então, sempre que houver, a gente deve indicar entre parênteses a unidade geográfica que identifica a jurisdição. Então, por exemplo, Biblioteca Nacional, entre parênteses, Brasil. Se eu estou falando da Biblioteca Nacional de Portugal, eu devo colocar entre parênteses, Portugal. Aqui, a gente também gostaria de destacar um exemplo aqui, que é essa última referência, onde está marcado em rosa, né, Biblioteca Central, que no caso a gente está referenciando um documento que foi feito, né, pela Biblioteca Central, porém ela faz parte da Universidade Federal do Paraná. Então, a gente precisa colocar a Universidade Federal do Paraná, né, como de entrada, né, como instituição de entrada, e a Biblioteca Central vem logo depois. A gente está referenciando documentos de Biblioteca Central, mas ela está inserida na Universidade do Paraná, por isso que ela vem depois, porque ela está subordinada a esse órgão que é maior. Várias entidades, tá? Então, nesses casos aqui, os autores devem ser separados por ponto e vírgula, né? Então, a mesma coisa, quando houver 4 ou mais entidades, também é possível indicar todas, ou apenas a primeira, seguida da expressão et al. Em itálico, né? Então, também, assim como a gente falou sobre isso com relação ao autor pessoa física, né? Isso também, essa indicação também serve quando a gente estiver falando de instituições, de pessoa jurídica, né? Então, aqui a gente traz esse exemplo, a entrada do documento vem pela Agência Nacional de Água, né? Lembrando aqui a gente coloca a área geográfica, Brasil, ponto e vírgula, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Sobre evento, né? Então, aqui a gente está falando de seminários, congressos, simpósios, entre outros. Tá? Então, a gente coloca o nome do evento por extenso, em maiúscula, vírgula, o número do evento, se houver, e aqui é importante chamar a atenção que deve haver um ponto, tá? Depois do número, e depois vem uma vírgula. O ano e o local de realização. Então, aqui a gente fez esse destaque, né? Então, a gente entra pelo nome, no caso do evento, em maiúsculas, aí no caso aqui é o segundo, né, e aqui também tem que chamar a atenção para vocês de uma coisa, às vezes no evento vem segundo em algarismos romanos, tá, aqui para a norma a gente deve colocar em algarismos arábicos, então se porventura vier em romano no evento, você aqui coloca em arábico, tem que ser desta forma, tá, então aí no caso 2, ponto, e aí vírgula, o ano em que ocorreu o evento e o local. Aqui abaixo a gente traz um outro exemplo, que seria também o caso onde houver dois eventos ocorrendo, né, o que ocorreram ao mesmo tempo, isso pode acontecer, né, então nesse caso se separa por ponto e vírgula, tá, então Congresso Internacional do INES, né, vírgula 8, ponto, e aí ponto e vírgula Seminário Nacional do INES, e no caso vírgula 14, ponto. Tá? Então, é possível também fazer indicação, né, de dois eventos na mesma referência, também separando por ponto e vírgula. Sobre instituição governamental, né? Então, a entrada deve ser feita pelo nome da instituição, precedida pelo nome do órgão superior ou nome da jurisdição a qual pertence. Tá? Lembrando aqui que jurisdição seria equivalente a local. Tá? No caso de instituição governamental com denominação específica, é a entrada diretamente pelo nome. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai entrar diretamente desta forma. Tá? Aqui a gente traz outros exemplos em que a entrada ela é precedida, no caso, pelo nome do órgão superior, né, enfim, ou nome do local, né. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, ele tem a questão de São Paulo ter o mesmo nome para o estado e o mesmo nome para o município. Então, nesse caso aqui, a gente deve indicar, entre parênteses, de qual local a gente está falando, se é do estado ou se é do município, tá? Então, aqui a gente está querendo referenciar a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, entra desta forma, São Paulo, entre parênteses, estado, ponto, Secretaria do Meio Ambiente. O outro exemplo é em âmbito federal, né? Então, se a gente estiver falando de algum ministério, né, como a gente está apresentando nesse exemplo aqui, Ministério da Justiça, eu devo entrar por Brasil, tá? Então, Brasil, ponto, Ministério da Justiça. Então, retomando a questão de homônimos, né, a gente precisa indicar entre parênteses, né, da onde a gente está falando. Então, assim como São Paulo, Rio de Janeiro tem essa questão também, né? Então, a gente tem o Rio de Janeiro Estado e o Rio de Janeiro Município. Então, a indicação deve ser feita entre parênteses. Tá? E também ocorre isso para municípios. Então, muitas vezes, tem municípios que aparecem, que têm o mesmo nome, né, na verdade, em diferentes estados. Tá? Então, nesses casos, a gente também precisa indicar de qual município que a gente está falando. Então, Viçosa, por exemplo, ele tem no estado de Minas e também tem no estado de Alagoas um município com esse nome. Tá? Então, a gente precisa colocar entre parênteses, nesse caso, a sigla do estado. Tá? Então, Viçosa MG, referente a Minas Gerais, e Viçosa L, referente a Alagoas. E quando a autoria for inexistente, né, quando a gente não identificar, não houver autor, a gente deve entrar com o título da obra, né, lembrando que é a primeira palavra somente que entra em maiúscula. Né? Então, nesse exemplo aqui, pequena Biblioteca do Vinho, então só pequena entra como maiúsculo. Mas quando ocorrer, né, do título ter um artigo definido ou indefinido e palavras monossilábicas que vêm à frente, né, a gente também coloca eles em letras maiúsculas, como nesse exemplo aqui, os grandes, né, ficam em maiúsculo, e clássicos das poesias líricas a gente traz em minúsculo. Sobre o título e o subtítulo eles devem ser reproduzidos como figura no documento, separados sempre por 2 pontos. O recurso tipográfico, que é negrito, itálico ou sublinhado, ele deve ser aplicado para destacar esse título.
E ele deve ser uniforme, o que significa que se você optou pelo uso negrito, você deve continuar utilizando o negrito em todas as referências, não ficar colocando uma referência negrito, uma referência itálica, uma referência sublinhado, deve ter a padronização uniformizada. O subtítulo, se houver na sua obra, ele não deve ser destacado, apenas o título é destacado. E esse recurso tipográfico, ele não se aplica em obras sem indicação de autoria, porque, como a Vanessa acabou de dizer, se a obra não tem indicação de autoria, a entrada deve ser feita pelo próprio título. Então, ele já fica destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra. Se não houver título no seu documento, você deve atribuir uma palavra ou uma frase que identifique o conteúdo desse documento entre colchetes. E aqui a gente traz esse exemplo do simpósio, que não tem, o documento ele não trouxe um título, então foi atribuído entre colchetes trabalhos apresentados. Repare que os colchetes eles não têm negrito, eles não têm nenhum destaque gráfico, apenas o título, trabalhos apresentados, tem esse destaque gráfico. Se houverem títulos em mais de um idioma no documento, é possível registrar o primeiro e o segundo separados por um sinal de igualdade. E aqui a gente trouxe 2 exemplos. O primeiro, na verdade, é o nome de um periódico, né? Essa referência seria o periódico no todo. Então, entra o título do periódico em inglês, igual o título do periódico em português. E abaixo é o título do documento. Então, a autoria é Eletropaulo e o documento se chama A Cidade da Light, 1899-1930, igual o mesmo título em inglês. Se o documento apresentar um título muito extenso, é possível suprimir as últimas palavras com o uso de colchete, reticências e colchetes. Então, isso deve ser aplicado desde que o sentido não seja alterado. Então, aqui embaixo a gente trouxe um exemplo, arte de furtar, colchete, reticências e fecha colchetes. Ponto e continua a referência. Então, isso pode ser aplicado caso seja necessário. Sobre a edição, ela deve ser apresentada sempre que constar no documento e no mesmo idioma que for apresentada neste. Esse elemento ele não deve ser inserido se o documento em questão for a primeira edição de uma obra. Então, aqui a gente trouxe um exemplo em inglês e como ficaria. Então, seria a 50th edition, então tá com a abreviação em inglês. E embaixo o documento em português, que seria a 6ª edição. E aqui a entrada vai ser o 6, o ponto e o ED, e depois um outro ponto. Então é importante seguir essa norma. Sempre vai ser assim. O número, um ponto, ED e um ponto. É possível também indicar emendas e acréscimos, ou seja, se for uma edição revisada, aumentada, atualizada, tudo isso é possível indicar, é necessário indicar, até porque as edições elas são modificadas, então é importante você indicar na sua referência qual é a edição que você está fazendo uso no seu trabalho. E essas abreviações de revisada, aumentada, atualizada, tudo isso vocês vão poder encontrar no anexo B da norma de referências, que aparecem todas as abreviaturas utilizadas na norma. No caso de elementos eletrônicos, a edição ela vai ser a versão desse documento. Então, aqui embaixo a gente trouxe esse exemplo, e a versão 1.0A seria o equivalente à edição. Sempre deve ser indicado como local a cidade da editora. Porém, se esse local for inexistente, nós temos algumas opções. E aí, a opção 1, se esse local for identificado em outra fonte, é possível identificá-lo entre colchetes. Então, aqui no caso São Paulo, eu identifiquei que o local de uma editora é São Paulo. Então, coloco entre colchetes. Se o documento apresentou o estado ou o país dessa editora, então é possível também colocar o estado ou o país. Então, aqui, por exemplo, tem a editora Caramurê e Bahia. Então, no caso, na verdade, a cidade seria Salvador. Mas como ele apresentou um documento Bahia, eu posso colocar Bahia, porque ele me deu essa informação. E a terceira opção é que, caso você não identifique de forma nenhuma o local, é possível utilizar a expressão SL entre colchetes e em itálico. Essa é uma expressão em latim que significa sem local. E aí é possível colocar SL dentro da sua referência. Aqui a gente trouxe o primeiro exemplo. Logo após a terceira edição, a gente colocou SL
em itálico e dentro do colchete, e depois o nome, 2 pontos, o nome da editora. E abaixo, o SL, o S está em minúsculo, porque o uso de maiúsculo e minúsculo, ele segue as normas da língua portuguesa. Então, após o ponto final, o S deve ser maiúsculo. E se tiver uma vírgula, o S deve ser minúsculo, como no exemplo de baixo. Se houverem cidades homônimas, é preciso indicar o estado ou o nome do país separando por vírgula. Existe uma cidade chamada Toledo, no Paraná, e existe também uma cidade chamada Toledo, na Espanha. Existe Brasília, no Distrito Federal, e existe Brasília, em Minas Gerais. Então, é preciso indicar. Sobre a editora, as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial da editora, elas devem ser suprimidas. Então, aqui no caso, a gente trouxe como exemplo a editora Atlas. Nós não entraríamos com SA, ficaria na referência apenas editora Atlas. Se a editora também for o autor, pode-se adotar no campo da editora a forma abreviada ou a sigla, desde que conste no documento. Então, a gente tem um documento do Instituto Nacional do Câncer e no mesmo documento foi apresentada a sigla desse instituto. Então, nós colocamos como autor o nome por extenso e na editora colocamos a sigla desse instituto. Se houver só uma editora com mais de um local, você precisa indicar o primeiro ou o mais destacado. Então, na obra tem São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Buenos Aires e México. Então, na referência vai entrar São Paulo, que foi o primeiro. Ou, se tiver algum destaque tipográfico, você utiliza o que tiver maior destaque na obra. Se houverem 2 editoras com locais diferentes no documento, deve-se indicar ambas com seus respectivos locais separados por ponto e vírgula. Então, seria Rio de Janeiro, 2 pontos, Albatroz, que é o nome da editora, ponto e vírgula, a outra editora. São Paulo, 2 pontos, EDUSP, e a data. Se tivermos 2 editoras e o mesmo local, então é necessário indicar ambas, separamos por 2 pontos. Então, seria Rio de Janeiro, 2 pontos, Eusebia, 2 pontos, Campos, e a data. E se houver mais de 2 editoras, então deve-se indicar apenas a primeira ou a que estiver em maior destaque no documento. Na obra, a gente tem essas 3 editoras, e aqui na referência, como exemplo, a gente trouxe que só vai indicar a primeira. Caso não exista uma editora na obra, é possível utilizar a expressão SN, tanto quanto a expressão SL é uma expressão em latim, ela deve ser apresentada entre colchetes, o SN deve ser em itálico e fecha colchetes. Então, aqui a gente trouxe Brasília, o local da editora nós não conhecemos, então colocamos colchete, SN, itálico, fechamos colchete e a data. E se o local e editora não existirem no documento? Então, é possível juntar a expressão SL, que é referente a quando não há local, com a expressão SN, que se refere a quando não há editora. E aí nós vamos colocar as 2 expressões juntas entre colchetes. E aqui embaixo a gente trouxe esse exemplo. A gente sempre deve incluir numa referência o ano da publicação. Esse é um elemento obrigatório e ele deve ser indicado em algarismos arábicos. Algumas pessoas utilizam de forma equivocada a expressão S/D para indicar que uma obra não possui data. Isso não existe na norma, então não deve ser aplicado. Caso um documento não tenha data, a ABNT dá algumas opções. Então, a opção 1 é que você indique o ano de copyright precedido da letra do copyright, que é um C em minúsculo e sem espaço, ou que você indique o ano da distribuição, da impressão, qualquer ano que o documento traga. E a segunda opção é que você pesquise em outra fonte, por exemplo, o site da editora, e insira essa informação entre colchetes, indicando que ela não foi retirada do próprio documento. E aqui a ABNT, ela traz ainda como deve ser indicada essa data, caso você faça essa pesquisa em outra fonte. Se você conseguir descobrir o ano certo, mas você não conseguiu essa informação no próprio documento, deve ser indicado colchete, o ano e fecha colchete. Caso você tenha descoberto o ano, mas não é tão certo assim, que aquilo seja o ano correto, então você indica o ano e coloca uma interrogação. Se for um ano ou outro, você não tem certeza do ano certo, então um ano ou o outro ano. E aqui ela traz algumas opções, inclusive ela traz a opção também, se você só souber a década certa ou só souber o século certo, o importante é que você indique alguma data. É fundamental que exista uma data na sua referência. A respeito da data,
uma inferência que é possível ser feita é a partir das referências bibliográficas. Se você faz uma identificação do documento mais recente nas referências, é possível inferir que, a partir da referência mais recente, é que é a data do documento. O documento só pode ter sido elaborado depois, por exemplo, de 2020, se eu tenho a referência em 2019, a última referência da bibliografia, enfim, como se estiver intitulando. Então, você, a partir das referências, quando você identifica o documento mais recente, o documento com a data mais recente, você pode inferir. Bom, se o documento estiver online, é necessário sempre indicar qual o endereço desse documento e o dia em que ele foi acessado. Isso é feito da seguinte forma: ao final da referência, o último elemento vai ser disponível em dois pontos, onde você vai inserir, depois de dois pontos, o endereço eletrônico, quer dizer, o link desse documento, ponto, acesso em dois pontos, o dia, o mês e o ano em que você acessou esse documento. Lembrando aqui que o mês ele deve ser abreviado, porém há exceções. Por exemplo, o mês de maio é o único mês em português que não é abreviado. E a ABNT ela traz um anexo que fala também sobre essas abreviaturas dos meses em várias línguas. Aqui a gente trouxe como exemplo, então, vem toda a referência e o último elemento entra disponível em o link da onde está o documento, ponto, acesso em o dia, o mês e o ano. A ABNT atualizou a norma em 2018 e antes utilizava-se o sinal de maior e menor antes e depois do endereço eletrônico. Esse sinal ele não é mais utilizado. Então, a forma correta de entrar agora é disponível em dois pontos, espaço, já traz o link todo, ponto final e começa acesso em e traz o dia, mês e o ano. As notas, elas são um elemento complementar, então elas não são obrigatórias. Elas devem ser apresentadas todas as vezes que for necessário especificar mais ou trazer mais informações para a identificação de um documento. Elas sempre devem ser apresentadas ao final da referência, porém há uma exceção. No caso de documentos eletrônicos online, as notas elas devem vir antes da informação disponível em, acesso em. Aqui a gente traz no primeiro exemplo uma nota de um documento que não está disponível online, então inclui bibliografias, é uma nota e ela é o último elemento que vem na referência. Agora, no exemplo de baixo, a gente tem aqui o número do ORCID, e isso não entra como o último elemento, ele vem antes. E o último elemento é o disponível em e o acesso em. Sempre vai ser o último elemento quando o documento for online. O link e a data de acesso sempre vão ser a última coisa da referência. Aproveitando esse exemplo para falar mais uma questão. É muito importante que esse link que a gente descreve em disponível em, seja o link do documento e não, por exemplo, um link de uma base de dados como um todo. Então, a pessoa que está lendo, que está tendo acesso ao seu trabalho, que quer ver as referências que você utilizou, se ela quiser ir até esse documento, é importante que esse link seja o endereço e não uma base de dados como um todo, onde você vai ter vários documentos e esse. Então, é importante ser o link do documento. É isso, encerramos aqui essa apresentação.